Obrigado, Senhor. Obrigado por esse privilégio de podermos estar em tua casa, te louvando e te adorando, na beleza da tua santidade, te adorando pelo que você é, te louvando pelo que você já fez em nossas vidas. Obrigado, Pai, porque nós não somos ingratos. Nós reconhecemos que a razão, o motivo de estarmos de pé são as tuas misericórdias, Pai. São as tuas misericórdias em nós. Obrigado, meu Pai. Obrigado. Obrigado por estarmos na tua casa. Obrigado por fazermos parte do teu reino. Obrigado por termos sido gerados por ti, Pai. Obrigado por você ter nos alcançado com o seu amor. Obrigado, Pai, por você ter nos atraído com a sua benignidade, Pai. Obrigado, Pai. Estamos na tua presença cheios de gratidão, cheios de alegria, cheios de louvor, Pai. Recebe a nossa adoração. Recebe, Senhor, porque está saindo do íntimo do nosso coração, Pai. Nós reconhecemos, Pai, te adoramos na beleza da tua santidade, Pai, reconhecendo que tudo vem de ti, Pai. Estamos aqui, Pai, porque você nos chamou, você nos atraiu. Grandes coisas tem feito o Senhor. E ainda mais maravilhoso é saber que aquele que começou a boa obra, ele é fiel para completá-la. Aquilo que você está provando de Deus, aquilo que você já vê, a mudança na tua vida, é apenas o começo. Ele diz: aquele que começou a boa obra, porque a obra vai estar completa quando nós formos despidos deste corpo e revestidos da imortalidade. Então nós vamos declarar: morte, onde está a tua força? Onde está a morte, a tua força? Aleluia, porque em Cristo Jesus já somos mais do que vencedores, já temos a vida eterna, aguardamos apenas a redenção do corpo. E hoje não andamos mais pelo que vemos, pelo que tocamos, nem pelo que sentimos. Somos os adoradores, meu Pai, que você procurava, que você procura, Pai. Adoradores que te adoram em espírito e em verdade, Pai. Aqueles adoradores, Pai, que não se importam com as circunstâncias. Aqueles adoradores, Pai, que têm a natureza de adorador. E essa natureza, Pai, foi você quem nos deu. Oh, meu Pai, eu te louvo, eu te exalto, eu te glorifico, Pai. Em o poderoso nome de Jesus, e quem crê diz: então vamos sentar em nome de Jesus. Quantos estão alegres com o Senhor? Quantos creem que Deus é bom? Quantos creem que Deus é maravilhoso? E quantos creem que Deus nos ama? Glória a Deus. O Senhor é maravilhoso. Deixa eu abrir aqui minha Bíblia primeiro do que vocês. Glórias ao nome de Jesus. Aleluia. Reconhece o Senhor. Glória, tem nada a ver com a pregação que eu vou pregar hoje, mas o Espírito Santo está me movendo para dar esse versículo fora de contexto do culto. Reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Confia no Senhor e não te estribas no teu próprio entendimento. Glórias ao nome de Jesus. Então deixa eu ver se eu já achei. Já achei, 2 Coríntios, no capítulo 1, glória a Deus.
exatamente no versículo 20. Glória a Deus. Quando você achar, você diga amém. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, no capítulo 1, no versículo 20. Glória a Deus. Irmãos, nesses últimos dias, todas as vezes que eu estou aqui para pregar, minha perna começa a querer dar uma carreira. Eu tenho que segurar as pernas e dizer, fica perna. Aleluia. Glória a Deus, o Senhor é bom e o seu amor dura para sempre. Glória a Deus. Nós agora temos uma programação com os temas dos cultos antes de pregarmos. Como assim, pastor? A equipe de multimídia da igreja, nós agora temos uma equipe de multimídia. Glória a Deus. Essa equipe, ela recebe a programação e ela cria os banners, as chamadas, e nós estamos entrando agora no Instagram, já estamos no Face, através desta página, Rocha Eterna, no Instagram também é Rocha Eterna, né? Rocha Eterna Paulista, e no YouTube, glória a Deus. Então, hoje eu anunciei que seria uma pregação sobre a oração da fé. Para eu fazer a oração da fé, glória a Deus. O que é fé? Glória a Deus. Fé é a certeza. A certeza de quê? Que amanhã vai chover? Que amanhã vai fazer sol? É essa certeza? Não. É a certeza das coisas que se esperam. E a prova, a materialização das coisas que ainda não se vê. A fé chama à existência as coisas que não são, como se elas já existissem. Vocês compreendem isso? Eu não vou falar depois que eu ver materializado, eu vou falar fé. Fé não fala o que está vendo, mas fé chama à existência as coisas que não são, como se elas já existissem. Pensamento positivo não é fé, mas fé é positiva. A fé nos motiva, nos impulsiona à vitória. Porque não existe nenhuma passagem na Bíblia, Deus dizendo que talvez você não consiga vencer. Mas a palavra diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores. Então eu quero orar por cura. Eu quero fazer uma oração por cura, mas eu quero fazer uma oração da fé. Então eu vou procurar versículo que vai me mostrar que a vontade de Deus é que aquela pessoa seja curada. Pastor, e se Deus não quiser que ela não seja curada? Se Deus quiser que ela não seja curada, olha, se Deus quiser isso, Ele vai ter que querer isso para todos. Uma vez que Ele não faz acepção de pessoas. Você imagina você com 10 filhos, dependendo de você a cura deles, e você querer que só 2 sejam curados? Você quer que todos sejam curados. Não é assim? Mas nós precisamos de fé para receber aquilo que Ele já nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. E nós aprendemos aqui que o que move o coração de Deus
não são as nossas necessidades. Porque se fosse assim, Deus supriria a necessidade de todos. O que é que move o coração de Deus? A nossa fé. A Bíblia diz que Jesus na sua terra não pôde fazer milagres. Não é assim que a Bíblia diz? Eu estou cansado já de pregar isso aqui na igreja. Eu dou um exemplo de quando a Bíblia diz que Jesus não pôde, é porque ele tentou. Ele tentou, a vontade de Deus era operar milagres na terra de Jesus. Mas Jesus ali não pôde. Não é, ele não quis, ele não pôde. Mas por que Jesus não pôde fazer milagres ali? Por causa da incredulidade deles. Eu pergunto, aquele povo precisava de milagres? Precisava. Tinham pessoas ali doentes? Tinha. Mas Jesus não pôde. E Jesus é a exata imagem da pessoa de Deus. Jesus diz: quem vê a mim, vê o Pai. Eu e o Pai somos um, somos iguais. Se eu não pude fazer milagres ali, o meu Pai também não pode. Porque a Bíblia diz, a saber, Deus estava em Cristo. Quando Jesus tentou fazer milagres ali, ele não estava só, Deus estava em Cristo. E mesmo assim, ele não pôde fazer milagres por causa da incredulidade deles. E aqui em 1 aos Coríntios, se você receber isso aqui no seu coração, é 2 aos Coríntios, desculpa, no capítulo 1, no versículo 20, glória a Deus, diz assim a palavra: Pois, quantas promessas há de Deus, aleluia, glória a Deus, tem nele o sim e por ele o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Presta atenção nisso. Para a glória de Deus, por nosso intermédio. Quando Deus cumpre na tua vida uma promessa dele, ele não é glorificado por teu intermédio? E o teu testemunho vai levar outras pessoas a glorificar Deus quando eles verem as promessas de Deus se cumprindo em tua vida. Então, Paulo diz assim: que proveito teria se eu fosse orar por alguém em outras línguas, visto que ele não poderia dar o amém, pois ele não entenderia o que eu estou orando. Paulo diz: eu estou orando bem, eu oro de fato, quando eu estou orando em línguas, mas como é que o outro iria dizer o amém se não entende o que eu estou falando? Aí por aí, você descobre a importância do amém. A Bíblia diz que Jesus, ele é o amém e a testemunha fiel. Glórias. Ele é o amém e a testemunha daquilo que saiu da boca do Pai. Então já temos dele e por ele
de todas as promessas, a Bíblia diz que nós temos dele o sim e o amém. Agora, será que ele tem de nós o amém verdadeiro? Quando nós entendemos a palavra, quando nós recebemos pela fé aquela palavra e declaramos amém. Quando chega o entendimento da promessa, brota do teu coração instantaneamente, eu digo até involuntariamente, o amém. Não é assim quando você está num culto, que você está precisando de algo, está precisando de uma fé naquela área, e de repente você ouve uma palavra que abre o teu entendimento e você, amém. Ali você está dizendo, está feito, recebi, isso mesmo. E isso alegra o coração de Deus. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Isso quer dizer que a minha fé agrada a Deus. Porque ele diz 4 vezes que o justo viverá pela fé. Glórias ao nome de Jesus. Então eu separei um texto lá do Velho Testamento que eu amo. E nós vamos aprender hoje a fazer a oração da fé. Como é a oração da fé? É orar a palavra. Se você conseguir orar assim, Pai, obrigado porque tu dissestes que ia colocar uma enfermidade em mim, ele vai dizer mentiroso. Eu nunca falei isso. Mas se você disser, Pai, obrigado porque tu me curaste, ele vai dizer sim, amém. Realmente eu te curei, a tua fé está me alegrando. Porque quando você abre a sua boca e diz, Jesus já levou sobre si as minhas dores, as minhas enfermidades, você está glorificando Jesus. Você está declarando com a sua boca que ele não morreu em vão. Como os religiosos aí fora diz, ele veio salvar o mundo, mas mataram. Como se ele tivesse fracassado. Mas foi na cruz que ele diz, Pai, a obra que tu me enviastes a fazer está consumada. E a Bíblia diz que ele veio para desfazer as obras do diabo. Então ele desfez todas as obras do diabo na tua vida, desde Adão. Glória a Deus. Ele recuperou tudo que Adão tinha perdido e te deu. Ele te deu uma vida abundante, uma vida com alegria, com paz, mas você vai viver esta vida pela fé. Glórias ao nome de Jesus. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, você vai lá para o livro de Salmos, estou ajudando aqui a igreja, e vai voltando para Gênesis, fica fácil de você achar, 2 Crônicas. Glória a Deus. No capítulo 20 exatamente, glória a Deus. O Senhor é bom. Glórias e glórias e mais glórias. Aleluia ao nosso Deus. Pense num Deus bom, pense num Deus maravilhoso. E eu agradeço a Deus todos os dias, irmãos, ter conhecido esta palavra. Olha, muitos anos antes de eu me converter, eu tinha uma Bíblia. Glória a Deus. Irmãos, e de vez em quando eu lia esta Bíblia. Eu tinha um vício, e ainda tenho, um bom vício. Eu gosto muito de ler. E eu lia até jornal atrasado.
revista velha, qualquer papel, tivesse alguma coisa escrita, eu queria ler. E a Bíblia eu lia bastante, mas sabe o que é que eu entendia? Nada. Era algo que eu poderia ler 500 vezes, aquilo não entrava na minha mente. Até que um belo dia eu recebi Jesus, os olhos do entendimento foram abertos, eu comecei a compreender as Escrituras e todos os dias eu agradeço ao Pai. Pai. E Jesus fez uma oração ao Pai também, dizendo: Pai, eu te agradeço, porque tu revelaste estas coisas aos pequeninos e as ocultaste dos sábios e poderosos. Então é um privilégio você estar sendo alimentado com a palavra da fé, a palavra da verdade. O mundo aí fora, se conhecesse essa palavra, o mundo seria outro. Então diz assim no versículo 1: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles alguns dos meunitas, vieram a peleja contra Jeosafá. Diga assim: vieram a peleja. Glória a Deus. Então, irmãos, vamos já nessa primeira frase parar e meditar. Lá em Isaías diz assim: virão ataques contra ti. Então diga assim comigo: vem ataques contra a minha vida, mas não provém de Deus. Ele diz: virão ataques contra ti, mas isso não provém de mim. Deus é por nós, Deus é quem nos livra, Deus é quem nos protege e Deus é quem nos guia. Mas nós temos inimigos, a Bíblia diz: no mundo tereis aflições. Então vai se levantar cada coisa contra nós, mas a Bíblia diz que nós temos o escudo da fé, com o qual poderemos apagar todos os dardos inflamados do maligno. E isso é para toda a igreja. A gente vai viver uma paz sem ataques quando estivermos no céu. Aqui nós temos paz em meio a guerras, em meio a batalhas, temos paz em Deus. Vocês estão comigo? Então, o rei Jeosafá, vieram essas pessoas, esses reis, essas nações, pelejar contra Jeosafá. Então vieram alguns e disseram a Josafá: vem contra ti uma grande multidão da além do mar e da Síria. Presta bem atenção a isso. Já estão em Hazazon Tamar, que é em Guete. Versículo 3: temeu Josafá. Temeu Josafá. Josafá teve medo. Nós temos uma carne, nós temos uma alma, nós temos uma limitação na nossa mente. Em Deus somos ilimitados. Em Deus. Mas nós ainda habitamos em um corpo e temos uma alma que não está completamente renovada pela palavra. Não é assim? Então, diante daquela situação, chegou a notícia, Josafá temeu. É como você tem um parente, você tem um filho, você tem uma esposa, e de repente essas pessoas vão ao médico fazer um exame de rotina, e lá descobre-se que você tem uma enfermidade, que alguma pessoa da tua família tem uma enfermidade que na tua razão você sabe que é incurável. Você se assombra, você chora, você se entristece,
Mas de repente, você vai orar. Mas não é a oração do desespero, a oração da fé. E só em você fazer a oração da fé já te acalma. Deus começa a trazer paz, porque o nosso Deus é um Deus de paz. Ele vai te enchendo de alegria. A Bíblia diz que Ele nos consola com toda a consolação das Escrituras. Uma palavra, Ele nos consola. Aleluia. E Josafá teve medo, pôs-se a buscar o Senhor. Aí está o segredo. O segredo não é nunca vir uma má notícia. O segredo é quando a má notícia vier, você buscar o Senhor. Ele é o socorro bem presente. Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Aleluia. Josafá temeu e pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em toda a Judá. Glória a Deus. Se você está comigo, diga amém. E disse, agora vamos ouvir a oração de Josafá. É bom você prestar bem atenção a esta oração, porque se você entendê-la, de hoje em diante você sempre fará a oração da fé. Ele diz, pois se o Senhor, Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor, também de todas as cidades de Judá, o povo veio para buscar o Senhor. Pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do átrio novo, e disse, ó Senhor, ó glória. Agora o mais interessante para os nossos dias hoje, é que eu não começaria minha oração assim. Ele diz aqui, ó Senhor, mas agora sou eu, ó meu Pai, meu querido Pai, meu Paizinho querido que me amas. Vocês estão entendendo a aliança que nós estamos? Josafá não era filho, eu sou. Hoje a minha oração traz uma paz, traz um reconhecimento daquilo que eu sou nele. Jesus ensinando a orar disse, primeiro diga Pai, nosso Pai. Então ele diz, glória a Deus, ó Senhor Deus de nossos pais, não és tu Deus nos céus? Glória a Deus. Tu dominas, tu dominas. Aqui Josafá estava simplesmente declarando a sua fé em Deus, que tudo pode, que operando Deus, ninguém pode impedir. Ele diz, tudo podes, tu dominas sobre todos os reinos dos povos, e na tua mão há força e poder, e não há quem te possa resistir. E não há quem te possa resistir. Ó Senhor, nosso Deus, agora aqui ele vai lançar, devolver a palavra ao Pai, cheia de fé. Ele começa a contar ao Pai os feitos do Pai. E diz,
Ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores desta terra, de diante do teu povo Israel, e não adeste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? Então deixa eu te falar uma coisa, não te preocupa com o texto que a gente vai concluir. A Bíblia diz que ele já te deu tudo, mas ele diz, guarda o que tens. Guarda, não deixa ninguém roubar o que você tem. Aqui o rei Josafá está dizendo, vieram tomar aquilo que tu nos deste. Então o diabo ele veio para roubar, para matar, para destruir. Jesus já te curou, ele quer roubar a tua cura. Jesus já te deu paz, ele quer roubar a tua paz. Aí tem até o hino que diz assim, a minha paz foi Deus quem me deu. A minha alegria foi Deus quem me deu. Aí você pode declarar na sua oração, Pai, eu tenho saúde e a minha saúde foi Deus quem me deu. Eu tenho paz e a minha paz foi Jesus quem me deu. E agora lá vem o diabo querendo roubar o que tu me deste. Aleluia. Glória a Deus. Aí ele diz, habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo, se algum mal nos sobrevier, glória a Deus, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença. Nós nos apresentaremos na tua presença. O Paulo orando, ele diz assim, eu me ponho de joelhos na presença do Pai. Todas as vezes que você ora, independente de você estar em um templo, independente do lugar onde você esteja, na hora que você abrir a sua boca, você está diante do Pai. Naquela época havia um local físico para a presença de Deus. Hoje, Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio deles. Ele diz, eu habito em vós, vós sois o meu santuário. Aleluia. Vós sois o meu santuário. Ele habita em você. Então hoje para você falar com o Pai é muito mais simples. Você não precisa dar um passo sequer. Aquela casa tinha sido edificada para na hora que viesse qualquer adversidade, qualquer mal, qualquer peste, qualquer fome, qualquer perigo, qualquer espada, eles deveriam ir àquela casa. Mas hoje a casa somos nós. Diga assim, ficou mais fácil. Diga vantagem para mim. Aleluia. Glórias. Diga as coisas só melhoraram para nós nesta aliança. E Josafá diz, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos na tua presença diante desta casa que leva o teu nome e clamaremos a ti na nossa angústia. Era uma promessa de Deus. E tu nos ouvirias e livrarias. Aleluia. Glórias ao teu nome. Mas agora aqui estão os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, por cujo território não permitiste, glória a Deus,
que os filhos de Israel passassem quando vinham da terra do Egito, de modo que deles se desviaram e não o destruíram. Vê como nos dão a paga. Aleluia! Vindo para lançar-nos fora. Fora de quê? Da nossa terra. Está assim escrito? Da tua herança, que nos fizeste herdar. Deixa eu te dizer uma coisa. Você já tem tudo em Deus. Ele já te deu tudo, mas não quer dizer que o diabo não vai tentar roubar o que é teu. Quantos creem aqui que são herdeiros de Deus? Co-herdeiros com Cristo. E que Ele já te deu tudo o que diz respeito à vida e à piedade, a vida biológica e a vida espiritual. Ele já te deu tudo. Mas o diabo, ele sempre vai querer roubar. Vieram tomar, vieram nos expulsar da tua herança. Vieram nos tirar daqui do lugar que o Senhor nos colocou. Diga assim: o Senhor me colocou num reino. E neste reino, Ele me deu tudo. E o diabo sempre vai querer me tirar deste lugar. Ele sempre virá nos afrontar. Ele sempre vai querer tirar de nós aquilo que Deus nos deu gratuitamente em Cristo Jesus. Agora, a diferença é como iremos nos posicionar no dia da adversidade. A Bíblia diz: se te mostrares fraco, no dia da adversidade, quão pequena é a tua força. A minha força está em como eu me posiciono no dia da adversidade. Josafá, ele não confiou no seu braço, ele não confiou nos seus soldados, ele não confiou nas suas armas. Quando ele recebeu a notícia, ele poderia muito bem mandar tocar uma trombeta, convocar os soldados, reunir mulher, menino, dizer: olha, a batalha vai ser terrível e vai entrar todo mundo na batalha. Não, ele apregoou oração e jejum. Ele pôs-se a buscar a Deus. Aleluia! Tem pessoas, irmãos, que quando recebem uma notícia dessas, principalmente quando a notícia envolve doença, ele diz: ainda bem que eu tenho um plano de saúde. Ainda bem que eu tenho uma poupança que vai dar para pagar o médico, ainda bem. Não é assim algumas pessoas? Mas Josafá, ele foi buscar a Deus. Diga assim comigo: o meu socorro não vem do meu dinheiro, não vem do meu plano de saúde, não vem da minha poupança. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É dele que vem o meu socorro, e a Bíblia diz que ele é o meu socorro bem presente na hora da angústia, pelo que não temeremos. Por que é que eu não temo? Porque eu sou forte? Não. Porque ele é o meu socorro. A minha confiança é nele. Ele é o meu socorro bem presente, pelo que, ou por isso que, não temeremos. Aleluia! Aí ele diz: aleluia! Vê como nos dão a paga, vindo para lançar-nos fora da tua herança, que nos fizesse herdar. Ó nosso Deus, não julgarás? Não os julgarás? Pois em nós
não há força perante esta grande multidão que vem contra nós. Nós não sabemos o que fazer. Aleluia! Mas os nossos olhos estão postos em Ti. Então eu quero que você olhe para o irmão que está do seu lado e diga: ei, tira os olhos do problema, coloca em Deus. Começa a olhar para Deus. A Bíblia diz que você vai correr a sua carreira olhando firmemente para Jesus. O diabo ele vai querer desviar o teu olhar, mostrando coisas de um lado, na direita, na esquerda, mas você tem um alvo, você tem um Deus que você pode olhar. Quanto mais você olha para Deus, mais parecido você fica com Ele. Quanto mais você olha para o Pai, quanto mais você medita no Pai, mais parecido você fica com Ele. Mas quanto mais você olha para o problema, mais parecido você fica com o problema. Alguém olha para você e diz: você está com um problema. Não é assim? Hein, igreja? Alguém olha para você e diz: você está com um problema. Eu já sei o que é. Porque a tua cara diz tudo. Mas quando você olha para Deus, alguém chega e diz: ei, o que foi que houve? Estás com um semblante tão lindo, estás mostrando assim uma alegria, o que foi que houve? Aí você diz: saí agora, eu estava na presença do Pai. Eu estava falando com o meu Pai. Você lembra quando Moisés ia falar com o Pai? Como ele voltava? O rosto dele vinha em glória. Mas ele cobria o rosto com o véu, porque ele sabia que aquela glória ia se desvanecer. Mas a Bíblia diz que de glória em glória, cada dia mais seremos transformados na presença dEle, na semelhança dEle. De glória em glória, somos transformados. Cada dia mais, eu vou ficar parecido com o Pai. Então, eu poderia dizer assim a você: ei, te torna parecido com o teu Pai e não parecido com o problema. Vocês estão compreendendo isso ou não, igreja? Glória a Deus. Então vamos lá. Aí diz assim: todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Deixa eu te dizer uma coisa, igreja. Quando você estiver passando por uma adversidade, você vai ter que reunir a família. Você sabia que um problema que atinge o cabeça, atinge toda a família? E que você precisa envolver toda a família na oração? Aleluia! Uma casa dividida não subsiste. A casa tem que estar unida. Por isso que a Bíblia diz: vieram também as mulheres e as crianças buscar a Deus. Diga assim comigo de novo, diga assim comigo de novo: uma casa dividida contra si mesmo não subsistirá. Glória a Deus.
Chegou o tempo de crescermos em todas as áreas, entendimento espiritual. Ah, minha criancinha ainda não sabe, pega ela pelo braço, vamos orar. Lá em casa, às vezes, Rosemary está orando alguma coisa e ela faz: Edmilson, cadê o amém? Aí eu: amém. Glória a Deus, porque temos que estar em concordância. Aleluia, glória a Deus. Aí diz assim, parece que eu estou vendo a cena. Ô, cena linda. Glória a Deus. Presta bem atenção, irmão. Todo Judá estava em pé perante o Senhor, como também as suas crianças, as suas mulheres e os seus filhos. Então veio o Espírito Santo. Então veio o Espírito Santo. Quando foi que o Espírito Santo veio? Quando estavam crianças, filhos, mulheres, unânimes. Glória a Deus. Todos orando, querendo a mesma coisa. Clamando pela mesma coisa. Então veio o Espírito Santo do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaía, filho de Jeiel, filho de Matanias, levita dos filhos de Asaf. Disse ele: glória a Deus, dai ouvidos todo Judá, e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Jeosafá, assim vos diz o Senhor. Oh, glória! Aleluia! Glórias! Assim diz o Senhor. Irmão, todas as vezes que você tiver com sua família, orando por uma causa, por uma afronta, todas as vezes que vocês estiverem unânimes em oração, a Bíblia relata todas as vezes que eles se reuniam unânimes, Deus se movia. E ele diz: então veio e disse: não temais, nem vos assusteis, por causa desta grande multidão. Não negou a existência. Ele não diz assim, por causa daquela multidãozinha, por causa daquele probleminho, não, por causa daquela multidão, grande multidão. Não tema por causa daquela grande multidão. Deus não nega o problema, mas Ele mostra a resposta. Aleluia! Glória a Deus! Aí diz: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. O cumprimento da promessa de Deus, aqui na oração de Jeosafá, quando ele diz: tu disseste que tu virias, nos livrarias deste mal. De qualquer mal que viesse contra nós, se nós viéssemos para esta casa e clamássemos, tu nos ouviria e tu nos salvaria. Então o Espírito se moveu pela fé de Jeosafá e falou: não temas, não te assombre por causa desta grande multidão. O Senhor está dizendo: a peleja não é vossa, é dele. Você lançou sobre ele toda a vossa ansiedade, todo o teu cuidado, e ele cuidou. Ele disse logo: os nossos olhos estão postos em ti. Nós não sabemos o que fazer, em nós não há força, então ele estava lançando.
Aleluia! Esta é a oração da fé. A oração que declara: Senhor, em mim não há força. Não sabemos o que fazer. Reconhecemos que é uma grande multidão, mas também sabemos o que tu falaste. Tu disseste que se viessem contra nós, seja lá o que fosse de mal, nós só precisaríamos vir para esta casa que se chama pelo teu nome e clamar a ti. Tu nos ouviria e tu nos salvaria. E todos unânimes, mulher, menino, adolescentes, famílias inteiras, aleluia, amém, é isso mesmo, nós estamos em concordância, aleluia, nós estamos debaixo da autoridade de Jeosafá, ele mandou nós orarmos, nós vamos orar. Ele mandou nós buscarmos, nós vamos buscar. Ele mandou nós nos jejuarmos, nós iremos jejuar. Mas vê o que ele diz: amanhã descereis contra eles. Diga assim: tem coisas que Deus quer que eu faça. Ele quer ver tua fé. Olha, não seria bom que Deus dissesse todo mundo trancado em casa? Porque as pessoas adoram versículos isolados. Quando apareceu essa pandemia, todo mundo dizendo lá, quando Deus mandou praga para o Egito, mandou todo o povo de Israel ficar em casa. Aí ninguém saía mais de casa. Oh, em casa. Textos fora de contexto. Aqui Deus não mandou ninguém ficar em casa. Deus disse: desçam. Vá de frente contra o inimigo. Não te assombres. Eu sou teu Deus, não temas. Aí eles podiam dizer: oxente, Deus disse que a batalha era dele e está mandando eu ir. Quantos creem que Deus age com o seu exército do céu e com os homens na terra? Aleluia! E ele diz: olha, amanhã descereis contra eles, eles subirão pela ladeira de Ziz, e os achareis no fim do vale, defronte ao deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis de pelejar, parai e estai em pé e vede a salvação do Senhor para convosco. Ó Judá e Jerusalém, não temais, nem vos assusteis, amanhã sai-lhes ao encontro e o Senhor será convosco. Aleluia! Glórias ao nome de Jesus. Aí diz assim a palavra: Jeosafá prostrou-se com o rosto em terra. E todo Judá e os moradores de Jerusalém lançaram-se perante o Senhor e o adoraram. Deixa eu te dizer uma coisa, irmãos. Eu estou cansado de ver crente pedir oração e dizer assim: olha, quando Deus fizer, eu quero dar um culto de ação de graça. Diga assim: Jeosafá começou a dar um culto de ação de graça. Antes da batalha, antes de ver a vitória, só pela promessa, vamos nos prostrar e clamar. Está assim na tua Bíblia? E adorar. Ação de graça, louvor, adoração, antes de ver a vitória. Pela fé. Glórias.
Aí diz assim: então se levantaram os levitas dos filhos dos coatitas e dos filhos dos coreitas para louvarem ao Senhor Deus de Israel em alta voz. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa: só louva em alta voz quem está firme. A oração da vitória, o louvor da vitória é em alta voz. É impossível você se conter diante de Deus e dizer assim: oh, Senhor, me obrigado. Você não faz. Alta voz é quando você está certíssimo da vitória. Você já começa: ô pai, você não está preocupado se vizinho escutou, se teu parente ouviu, você está certíssimo da vitória. Em alta voz, para que todos ouçam que eu sirvo ao Deus vivo, que eu sirvo a um Deus que tudo pode e que seus planos não são frustrados. Aleluia! Aí ele diz: glória a Deus, pela manhã cedo, levantaram-se e saíram ao deserto de Tecoa. Saindo ele, Jeosafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguro. Crede nos seus profetas e prosperareis. Creia em Deus, mas creia naquilo que Ele falou. Crê em Deus, todo mundo aí fora também crê que Ele existe, mas não crê na sua palavra, não crê nos seus profetas, não crê naquilo que Ele falou à igreja. E eu vou prosperar quando eu crer. Diga assim comigo: eu só vou prosperar quando eu crer na palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Eu não creio no que eu estou vendo, que eu estou vendo paz. Eu creio na palavra. Pedro, ele diz assim: olha, eu vi a glória do Pai em Jesus. Eu ouvi aquela voz que dizia: este é o meu filho amado, em quem eu me comprazo, a ele ouvis. Ele diz: eu sou testemunha desta visão maravilhosa, mas eu tenho muito mais firme a palavra dos profetas. Eu tenho mais firme as escrituras do que a visão. Aleluia! Glórias e glórias ao nome de Jesus. Aí diz assim: tendo ele tomado conselho com o povo, ordenou cantores para cantarem ao Senhor e o louvarem por causa do esplendor da sua santidade. Enquanto saíam na frente do exército, dizendo: rendei graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Vocês aqui na igreja já ouviram eu dizer essa frase alguma vez? Aleluia! O Senhor é bom. Pense numa frase. Aleluia! Glórias! Quando começaram a cantar e dar louvores ao Senhor, pois emboscada contra os homens de Amon, de Moabe e do monte Seir, que tinham vindo contra Judá e foram desbaratados. Os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir
para os destruir e exterminar. Acabando ele com os moradores de Seir, ajudaram uns aos outros a destruir-se. 3 exércitos. 2 disse, vamos destruir Seir. Bora. Pá. Agora ficamos nós 2. Aí começaram a brigar entre si. Ajudaram a destruir-se. Eles mesmos. E a Bíblia diz, nisto chegou Judá ao alto que olha para o deserto, e quando olharam para a multidão, viram somente corpos mortos. Oh, glória! Aleluia! Diga assim, a visão mudou. Diga, depois do louvor a Deus, depois da obediência ao Pai, a visão era outra. A visão era de uma grande multidão, agora era uma visão de corpos mortos. Diga, todos que se levantarem contra mim, cairão. Diga, cairão, diga com convicção, cairão diante de mim. Não vão nos resistir todos os dias das nossas vidas. Quando você se posiciona em Deus, vem a má notícia e você diz, não vou agir na minha força. Não vou confiar na minha habilidade. Não vou confiar na minha inteligência. Não vou confiar na minha capacidade. Não vou confiar naquilo que eu tenho. Eu vou buscar a Deus. Diga assim, o Senhor é a resposta. Quando a igreja se posiciona, vou buscar a Deus. Irmão, seja lá o que for. Peste, juízo, perigo, espada, fome, seja lá o que for, busque. Dê um tempo para Ele falar. Ele vai te dar as estratégias. Mas antes dele dar a estratégia, Ele já te acalma, dizendo, não tema, nem te assombres. Essa batalha não é tua. Diga, eu não tenho mais que pelejar. Diga, a batalha espiritual hoje é crer em Deus. É me revestir da palavra. Paulo diz assim, combati, guardei a fé. A fé na palavra. A fé em Deus. A fé nas promessas. E quando eu vou orar o que está escrito. Tu disseste. Isso não é lançar a palavra em rosto. É trazer a memória a Deus. Aquilo que Ele falou. Isso agrada a Deus. É a minha declaração de fé. E é a declaração da tua dependência nele. Que você depende de tudo dele. Glória a Deus. Nós temos um Deus que é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou sequer seu único filho, antes ele o entregou por nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Agora, só para encerrar, você diz assim, nós sabemos, diga assim, eu sei. Diga, eu sei. Diga, eu estou certíssimo. Eu estou convicto de que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam ao Senhor.
Quando Paulo diz, nós sabemos que, você tem que entender isso. Paulo estava dando uma declaração de fé. Nós sabemos que. Será que você sabe disso? Que todas as coisas concorrem para o teu bem? Aleluia! Estamos em uma aliança onde Deus, Ele nos deu o seu único filho e agora Ele não pode mais nos negar coisa alguma. Tudo que pedirdes em meu nome, Ele fará. Nós precisamos aprender a depender dEle. Eu quero que a igreja se levante em oração, mas eu quero que você declare assim, de hoje em diante, eu vou colocar toda a minha esperança, toda a minha confiança no Deus que tudo pode. Obrigado, meu Pai, em o poderoso nome de Jesus. Sejam abençoados na prática desta palavra. Inscreva-se em nosso canal no YouTube. Nós estaremos também, a partir desta semana, no Instagram. E curta nossos vídeos, compartilhe, ative o sininho no YouTube e sejam abençoados na prática desta palavra. Agora vamos orar um pouquinho.